Você certamente conhece a famosa frase do filósofo Platão, que viveu 400 anos antes de Cristo. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Você pode não gostar de política e dos políticos, mas precisa saber uma coisa importante. Bons políticos são responsáveis por progressos muito mais expressivos do que aqueles conseguidos por bons guerreiros. Hoje eu quero falar aqui sobre a participação de muitos dos nossos colegas engenheiros como candidatos ou pré-candidatos nas eleições desse ano. E já vou adiantando uma coisa, eles têm, em princípio, meu total apoio. Na semana passada e nessa semana, tivemos o anúncio de vários presidentes de CREA e do próprio CONFEA de que estavam se afastando dos seus cargos para serem pré-candidatos às eleições de outubro desse ano. Até onde eu soube, tivemos 4 colegas que se licenciaram. O Carlos Alberto Kita Xavier, presidente do CREA de Santa Catarina, o Emanuel Maia Mota, o presidente do CREA do Ceará, o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, e o Joel Krieger, que é o presidente do CONFEA. Nem todo mundo gostou desse movimento. Alguns por convicções ou princípios, outros por birra mesmo. E muitos porque simplesmente não sabem direito o que é política. Você certamente sabe que a palavra política é derivada do grego politicus, que designava os cidadãos que viviam na polis. A palavra polis era usada para se referir à cidade e também, num sentido mais amplo, à sociedade organizada. A origem da política vem desde quando as pessoas começaram a conviver em sociedade. Então, podemos dizer que a política é a arte de resolver os problemas entre as pessoas de forma civilizada. Existem outras formas de resolver problema entre as pessoas. Você sabe, as brigas, as guerras, as agressões materiais. Por isso, a política exige que os seus praticantes tenham traquejo social, empatia, criatividade e, principalmente, boa comunicação. Em todas as instituições democráticas, e isso inclui os centros acadêmicos, o CREA Júnior, os CREAs, o CONFEA, os governos municipais, estaduais e o governo do país, em todas as instituições democráticas, as coisas precisam ser propostas, discutidas, contrapropostas e votadas. E o resultado precisa ser aceito e adotado por todos. Quanto mais sólido é o senso democrático de uma instituição, mais a coisa ocorre dessa maneira. Quando a gente fala da gestão política no Brasil, a gente sabe que existem interesses de múltiplas origens. Interesses corporativos, interesses empresariais, interesses religiosos, enfim. E todos os postulantes acreditam que os seus interesses são os mais importantes e que, portanto, deveriam ser aplicados por todos os outros grupos. Mas não é assim que a banda toca. E é por isso que muitas vezes questões importantes como as levantadas pelos engenheiros e pelos agrônomos são relegadas a um segundo plano, apesar de a gente ter a convicção de que a sociedade e o governo deveriam dar mais atenção a essas questões. Isso acontece ou porque os políticos que defendem as nossas pautas estão em minoria, ou porque não têm sabido conduzir as negociações políticas, ou porque simplesmente estão ocupados com outras pautas alheias aos nossos interesses. E é aí que chegamos ao ponto desse vídeo, a candidatura de engenheiros efetivamente comprometidos com as nossas causas. A Câmara dos Deputados tem cerca de 10 deputados engenheiros. O Brasil tem 1.300.000 engenheiros. Para você ter uma ideia, na Câmara são quase 70 deputados advogados
e 30 deputados médicos. E o Brasil tem apenas 500 mil médicos. Percebe aí a desproporção? E além disso, esses poucos engenheiros que chegam ao Congresso Nacional chegam lá por outros caminhos. Você já conhece a frase de que engenheiro não vota engenheiro? Então, esses candidatos engenheiros acabam indo buscar apoio político em outras bases e acabam assumindo outros compromissos e outras pautas e acabam sendo deputados engenheiros, mas não deputados da engenharia. Precisamos mudar isso. Temos muita coisa para reivindicar em nome da nossa categoria profissional. E é por isso que eu vejo com bons olhos a disposição desses colegas, o Vinícius, o Emanuel, o Kita, o Joel e outros e outras que forem candidatos ou pré-candidatos. E estarei na torcida pela campanha de todos eles e votarei no meu amigo Kita, aqui no meu estado. Todos eles são políticos dentro do nosso sistema. Exercem a política na medida em que são representantes dos seus eleitores e precisam lidar com questões que são importantes também para os que não votaram neles. Isso é democracia e é assim que tem que ser. Por isso, e isso é importante, uma vez eleito, o engenheiro passa a ser deputado ou senador da sua região, do seu estado, do seu partido. Terá outras pautas a enfrentar, outros assuntos para ajudar a resolver. Então é importante que estejamos atentos também sobre o que pensa e como provavelmente votará o nosso candidato em questões que envolvem a educação, a saúde, o meio ambiente, o desemprego, a segurança, os direitos humanos e, principalmente, o seu compromisso com a democracia. A política é importante. A política é uma forma de resolver os problemas sem violência. A política é o caminho dos sensatos. Em outubro, antes de decidir o seu voto, verifique se existe aí na sua região algum colega candidato historicamente comprometido com as causas da engenharia. Apoie o colega. Vote nele. É um bom caminho. Gostou do nosso vídeo? Então não deixe de seguir o canal 893 aqui no YouTube, porque você sabe que nós estamos sempre produzindo conteúdo de qualidade para arquitetos e engenheiros empreendedores. Até semana que vem.